Ela postou: algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com uma mulher forte e independente. Depois que descobri que ela estava trocando mensagens com um colega de trabalho, respondi: você tem razão, eu não consigo. Então, fiz algo que fez com que a independência dela parecesse muito solitária. Quando ela voltou para a casa do trabalho no dia seguinte. Olá, Reddit. Eu, homem de 30 anos, filho de operário que se tornou estimador comercial para uma construtora de médio porte que cuida de tudo, desde prédios de escritórios até espaços comerciais, já estava decidido. Se você não sabe o que isso significa, sou o cara que fica num trailer de obra com plantas abertas sobre cada superfície disponível, contando cada porta, janela, luminária, tomada elétrica e pedaço de duto de ar em um prédio antes de enviarmos nossas propostas. É um trabalho que exige atenção aos detalhes, precisão matemática e a paciência de medir o mesmo cômodo 3 vezes para garantir que os números estejam à prova de erros. Um único erro de cálculo pode custar milhares à empresa ou arruinar nossas chances de ganhar um contrato. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias, sem despertador, vou à academia antes que a multidão corporativa chegue e ocupe todos os bons equipamentos, planejo cada centavo como se meu futuro financeiro dependesse disso, porque de fato depende. E vivo segundo 2 regras fundamentais que meu pai me ensinou desde a infância: pagar as contas em dia e nunca ignorar a intuição quando algo parece errado. Essas regras serviram bem a ele durante 30 anos de trabalho na fábrica e uma aposentadoria confortável, e serviram bem a mim em tudo que a vida me apresentou até agora. Bianca, 28 anos, era minha namorada havia 2 anos e 3 meses, coordenadora sênior de operações em uma startup moderna de beleza e cuidados com a pele chamada Lumina, que queimava capital de risco mais rápido do que um carro de Fórmula 1 queima pneus em dia de corrida. Ela vivia para aquela persona de energia de chefe nas redes sociais, postando constantemente frases motivacionais sobre trabalhar duro, batalhar e ser independente, enquanto usava maquiagem que custava mais do que meu orçamento mensal de compras e carregava bolsas de grife que exigiam planos de pagamento. Nós morávamos juntos no apartamento de um quarto dela, na parte moderna do centro, havia cerca de 14 meses, porque ela insistia em manter sua independência e espaço pessoal. Isso aparentemente significava manter o contrato de aluguel exclusivamente no nome dela, enquanto eu contribuía com 65% de todas as despesas, porque ganhava um pouco mais de dinheiro e, segundo sua filosofia frequentemente expressa, um homem de verdade assume e contribui mais para apoiar o sucesso da mulher. Deixe-me pintar um quadro detalhado do nosso arranjo financeiro, porque isso se torna criticamente importante mais tarde na história. Eu pagava as contas de eletricidade, gás, água, lixo e internet, o pacote mais rápido, porque ela precisava de maior velocidade para chamadas de vídeo e criação de conteúdo. Eu também pagava todos os nossos serviços de streaming, Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus, Spotify Premium e alguns aplicativos de fitness que ela usava 2 vezes. A maior parte das compras de supermercado saía da minha conta, assim como a maioria dos nossos jantares fora, pedidos de comida e atividades de fim de semana. 6 meses depois de morarmos juntos, eu também comprei para ela um MacBook Pro usado, num daqueles planos de compre agora, pague depois, no meu cartão de crédito, porque o laptop antigo dela chiava como um aspirador morrendo toda vez que tentava abrir o Excel ou participar de uma reunião no Zoom. O plano de pagamento estava no meu nome, mas eu a amava e queria ajudá-la a ter sucesso profissionalmente. Não sou do tipo que fica contabilizando tudo num relacionamento, mas percebia claramente que estava financiando a maior parte do nosso estilo de vida, enquanto ela postava stories no Instagram sobre ser uma mulher independente construindo seu império. Nosso relacionamento tinha bons momentos, ela podia ser charmosa e engraçada quando queria, e nós compartilhávamos gostos parecidos para filmes e comida, mas havia comentários cada vez mais frequentes sobre minha suposta falta de ambição em comparação aos colegas corporativos dela, meu gosto básico para roupas e atividades e minha aparente incapacidade de entender as pressões das mulheres profissionais modernas. Eu atribuía isso ao estresse do trabalho e tentava ser mais solidário. Vamos à noite que mudou tudo e deu início a esta história. Era uma terça-feira de março, fora de temporada, com chuva batendo na janela do quarto. Não conseguia dormir porque o trabalho tinha sido particularmente pesado naquela semana. Estávamos simultaneamente competindo por 3 grandes projetos, incluindo a reforma de um hotel, um complexo de escritórios e um centro comercial. Eu tinha passado 14 horas naquele dia contando unidades de ar-condicionado, medindo fiações elétricas e calculando metragem quadrada, enquanto conferia cada medida com os desenhos arquitetônicos. Minha mente ainda rodava números e fórmulas quando ouvi o telefone de Bianca vibrando na cômoda como uma vespa presa num pote. 2 da manhã, vibração, a tela se acendeu brevemente, lançando luz azul pelo quarto escuro.
2 da manhã, vibração, outro lampejo de luz, outra vibração contra a madeira. 2 da manhã, vibração mais longa, sugerindo uma mensagem mais extensa. Sussurrei, ei, seu telefone não para, está tudo bem. Ela abriu um olho, suspirou com aquele tom de irritação que já tinha aperfeiçoado no último ano e esticou o braço por cima de mim, visivelmente incomodada. O rosto dela foi iluminado pela tela enquanto ela semicerrava os olhos para ler as mensagens que apareciam no telefone quase às 3 da manhã. Vi sua expressão mudar de confusão sonolenta para algo que parecia pânico, depois rapidamente se transformar em calma forçada. Ah, é só o Kellen do setor de operações, ajustes de inventário para o fechamento do mês. Você sabe como essas épocas são uma loucura no ambiente corporativo. Ela tocou algo na tela com mais força do que o necessário e virou o telefone com a tela para baixo, como se essa simples ação pudesse de alguma forma apagar os últimos 5 minutos e nos devolver ao sono tranquilo. Mas aqui está o que fez meu estômago se contrair de suspeita. Eu pessoalmente ajudei a montar aquelas planilhas de controle de inventário e uma tabela dinâmica na sexta-feira passada à noite. Eu sei, porque passei 3 horas do meu fim de semana explicando funções de busca vertical, formatação condicional e validação de dados, enquanto ela pintava as unhas e ouvia pela metade minhas explicações. O fechamento do inventário de fim de mês tinha sido concluído e enviado na sexta-feira anterior, os relatórios estavam finalizados, não havia trabalho pendente, e com certeza não havia motivo para emergências operacionais às 2:30 da manhã. Meu instinto começou a acender sinais de alerta, mas não disse nada, ainda não. Aprendi que acusações sem provas só levam a discussões e manipulação emocional. A manhã seguinte chegou cinzenta e chuvosa. Ela estava no chuveiro cantando alguma música pop de empoderamento sobre mulheres independentes quando o telefone dela acendeu de novo no criado mudo. A prévia na tela bloqueada foi breve, mas absolutamente memorável. A noite passada foi incrível. Da próxima vez deveríamos reservar a sala de conferências por mais tempo, de Kellen, do trabalho. Minhas mãos estavam completamente firmes quando coloquei o telefone de volta exatamente como o encontrei, mas minha mente corria. Fui para a cozinha no piloto automático e mexi ovos mecanicamente enquanto olhava para os papéis de renovação do contrato de aluguel espalhados sobre o balcão, documentos que estavam ali havia 2 semanas enquanto ela refletia sobre nosso futuro de moradia. Minha mente começou a catalogar um ano inteiro de noites no escritório, jantares obrigatórios de integração que curiosamente nunca incluíam acompanhantes, sessões de estratégia no fim de semana que exigiam que ela se arrumasse mais do que para nossos próprios encontros, e conferências de trabalho em cidades próximas que ela frequentava sozinha, apesar das políticas generosas da empresa para levar um acompanhante. Ela saiu do banheiro 20 minutos depois, toda a falsa alegria e produtividade fabricada, imediatamente tirando uma selfie com a caneca de café para o Instagram. A legenda dizia, energia de chefe corporativa ativada, mais um dia, mais $1 ganho, pronta para dominar essas metas, sem distrações, vida corporativa da mulher independente. Aquela hashtag sem distrações soou de forma totalmente diferente depois do que eu tinha visto no telefone dela. No meio do café da manhã, enquanto eu ainda processava tudo mentalmente e tentava manter uma conversa normal, ela soltou essa bomba casualmente. Sabe, Eli, tenho pensado muito sobre nossa situação de moradia. Eu realmente preciso de mais espaço em casa para focar no meu crescimento profissional e desenvolvimento pessoal, menos interrupções, entende? Às vezes sinto que nem consigo pensar direito com todas as distrações e a energia neste espaço, preciso de espaço para respirar e focar no avanço dos meus objetivos profissionais. A tradução era cristalina, eu respirava alto demais, existia de forma muito visível e, no geral, atrapalhava sua capacidade de realizar seja lá o que exigia espaço e privacidade. Assenti devagar, dei outra garfada deliberada nos ovos e disse, com certeza, você deve ter todo o espaço que precisar para ser bem-sucedida e feliz. Ela sorriu como se tivesse acabado de vencer uma negociação. Capítulo 2. Se você quer espaço, eu vou lhe dar metragem quadrada. Eu não sou de gritar, confrontar ou fazer cenas dramáticas. Sou do tipo planilhas, pesquisa e planejamento metódico. Quando surgem problemas na minha vida, eu junto informações, analiso opções e executo soluções com a mesma precisão que uso para estimar projetos de construção. Então, na hora do almoço, enquanto Bianca provavelmente estava trocando mensagens com Kellen sobre a próxima sessão de inventário ou reunião estratégica na sala de conferências, liguei para meu amigo que administra vários prédios de apartamentos na cidade. Preciso de algo disponível imediatamente, expliquei, sentado na minha caminhonete em frente a uma lanchonete, procurando uma locação de curto prazo, algo básico, mas limpo e seguro. Ele fez uma pausa, e eu ouvi folheando papéis. Defina básico.
Porque tenho algumas opções. Há um micro-lote perto do estádio que acabou de ser liberado ontem, 38 metros quadrados de pura eficiência habitacional. É minúsculo, você vai conhecer cada canto intimamente na primeira hora, mas é limpo, seguro, recentemente reformado e disponível agora. Fiz a visita durante minha pausa da tarde, entre medir tomadas e contar placas de teto. Uma janela voltada para o leste que deixava entrar uma luz natural decente, um radiador que parecia ter sobrevivido às 2 guerras mundiais mas ainda funcionava bem, e uma cozinha compacta com 2 queimadores elétricos que exigiam um pouco de jeito, mas davam conta do preparo básico de refeições. O banheiro era tão compacto que você podia lavar as mãos, escovar os dentes e olhar no espelho sem mover os pés, mas tudo funcionava, e a pressão da água era surpreendentemente boa. O espaço inteiro caberia dentro do quarto da Bianca, com espaço sobrando, mas estava impecável. O prédio era seguro, com acesso controlado, e o aluguel era razoável o suficiente para que eu pudesse pagar facilmente sem tocar nas minhas economias de emergência. Assinei um contrato de 7 meses na hora, deixei o depósito de segurança e providenciei a ligação das utilidades até o fim da semana. O depósito doeu na conta corrente, mas não foi financeiramente devastador. Às vezes, você precisa pagar pela paz de espírito e pela liberdade pessoal. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Bianca jogada dramaticamente no sofá, o sofá modular que eu havia comprado 6 meses antes, depois que os móveis antigos dela desmoronaram, reclamando sobre ter que refazer completamente a auditoria do cliente Spencer e sobre como trabalharia até tarde com Karen novamente a semana toda para cumprir prazos impossíveis. Ela pintou aquele quadro de martírio corporativo enquanto eu servia um copo do vinho que eu havia comprado, acenava com a cabeça de forma simpática e deixava que ela desabafasse sobre expectativas irreais, colegas incompetentes e as intermináveis pressões do mundo dos negócios moderno. Então, disse muito calmamente e de forma objetiva, você tem toda a razão sobre precisar de mais espaço. Estive pensando seriamente no que você disse esta manhã e concordo completamente, então resolvi o problema. Encontrei meu próprio lugar e assinei um contrato hoje. Vou me mudar amanhã à noite. A taça de vinho parou no meio do caminho até os lábios dela. Ela piscou 3 vezes rapidamente, como um computador tentando processar uma informação inesperada. Você está brincando. Isso é algum tipo de teste ou tática de manipulação? Não, totalmente sério. Você disse que precisava de menos distrações para focar no avanço da sua carreira. Eu te amo o suficiente para te dar exatamente o que pediu, liberdade total para trabalhar até a hora que quiser, com quem quiser, da forma que quiser. A transformação foi imediata e dramática. A namorada grata, que apreciava minha compreensão, desapareceu instantaneamente, substituída por alguém que eu mal reconhecia. A voz dela ficou afiada e acusatória. Um homem de verdade apoiaria o avanço profissional da sua mulher em vez de transformar tudo no seu ego frágil e inseguranças. Isso é manipulação emocional e abandono no momento em que mais preciso de você. Essa crítica vinha da pessoa cujo avanço de carreira eu vinha literalmente financiando por mais de um ano, enquanto dedicava meus fins de semana ao desenvolvimento profissional dela. 20 minutos depois, ela postou no Instagram: alguns homens ficam tão ameaçados por mulheres ambiciosas que literalmente se mudam só porque a namorada trabalha até tarde e leva a carreira a sério. Imagine ser tão inseguro e controlador. Mulheres, conheçam seu valor e nunca aceitem energia pequena. Masculinidade tóxica. Conheçam seu valor. Mulher independente. Homens de mente pequena. Eu não respondi nem interagi com o drama nas redes sociais, apenas comecei silenciosamente a empacotar minhas coisas em caixas que havia pego no trabalho. O primeiro dia no meu novo reino de 38 metros quadrados foi como emergir debaixo d'água e respirar limpo pela primeira vez em meses. Meus móveis eram mínimos, mas funcionais, um colchão sobre uma base simples, uma poltrona confortável comprada no Facebook Marketplace, minha barra e anilhas empilhadas como as mesas de canto mais práticas do mundo e um ar-condicionado de janela que parecia estar debatendo filosofia com os pombos do lado de fora. Todo o espaço caberia no closet da Bianca, mas eu me sentia mentalmente mais leve do que havia me sentido em meses. Pela primeira vez em mais de um ano, eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos sem interrupção. A reação da Bianca foi imediata e intensa. Ela enviou 41 mensagens de texto antes do meio-dia. Volte para casa imediatamente, você está sendo completamente dramático. Isso é abuso financeiro e emocional. Parceiros de verdade resolvem problemas juntos. Você está me abandonando quando mais preciso de apoio. Não acredito que você seja tão mesquinho e vingativo. Eu respondi exatamente uma vez: boa sorte com seus projetos de inventário.
No segundo dia, ela apareceu sem avisar por volta das 7 da noite. Eu liberei a entrada porque não sou mesquinho o suficiente para deixar alguém no corredor, mas pude ver sua expressão mudar pela câmera de segurança enquanto ela subia os 3 lances de escada. Quando finalmente entrou no meu estúdio, olhou ao redor como se o ambiente tivesse insultado pessoalmente seus sapatos de grife e ofendido seu senso estético. Eli, isso é literalmente um closet. Isso não é um apartamento, é um depósito com janela. É o meu depósito com janela. Você ficou com o nosso lindo apartamento com piso de madeira e bancadas de granito. Eu levei a sério seu pedido por independência e espaço e encontrei meu próprio lugar que atende às minhas necessidades atuais. Olhe para este lugar, não há espaço para receber pessoas. A cozinha é menor que minha penteadeira do banheiro, você nem pode receber amigos. Isso é patético. Você queria independência e espaço. Ficou com o belo apartamento e todas as suas comodidades. Eu levei seu feedback a sério e encontrei meu espaço. Ela cruzou os braços e ergueu o queixo naquela pose ensaiada de influenciadora que havia aperfeiçoado para criar conteúdo. Para constar, um verdadeiro provedor não abandonaria sua mulher para lidar com a instalação de novas utilidades, chamar empresas de internet e cuidar de todas as responsabilidades chatas de um apartamento sozinha. Se você realmente me amasse e se importasse com meu sucesso, seria útil em vez de fazer birras infantis por nada. Deixe-me explicar exatamente o que útil significava no nosso relacionamento no último ano. Eu pagava o Netflix dela, $15 por mês, Hulu, $12 por mês, HBO Max, $15 por mês, Disney Plus, $8 por mês, Spotify Premium, $10 por mês, o pacote de internet melhorado que ela precisava para chamadas de vídeo, $89 por mês, eletricidade, de $80 a $120 por mês dependendo da estação, água e lixo, $45 por mês, e seguro de locatário, $25 por mês. Tudo automaticamente debitado no meu cartão de crédito porque era mais fácil gerenciar as finanças dessa forma. Eu também tinha passado inúmeras noites ajudando-a a preparar apresentações em PowerPoint para o trabalho, corrigindo problemas no laptop dela quando travava durante chamadas importantes, e projetando e formatando seu currículo quando ela buscava promoções internas. E construindo planilhas no Excel para projetos que a empresa dela deveria ter feito internamente. Você quer dizer como pagar seus serviços de streaming, utilidades e internet das minhas contas por 12 meses consecutivos, ou passar meus fins de semana criando modelos financeiros para seus projetos de trabalho e oferecendo suporte técnico gratuito? Esse tipo de útil? Perguntei. Ela bufou e revirou os olhos dramaticamente. Isso é coisa básica de namorado. Parceiros devem apoiar os objetivos e o sucesso um do outro. Se você realmente me amasse, não ficaria contando cada pequena despesa e agindo como se estivesse me fazendo um enorme favor. Coisa básica de namorado, aparentemente, significava financiar o estilo de vida de outra pessoa enquanto ela postava sobre independência, como se isso fosse apenas o nível inicial de expectativas de um relacionamento. Aqui vai um detalhe pequeno, mas crucial. Quando me mudei, eu removi metodicamente meus métodos de pagamento de todas as contas com débito automático dela. Não sou vingativo ou cruel, mas também não estou interessado em financiar a declaração de independência de outra pessoa enquanto moro em um espaço menor do que o closet da maioria das pessoas. 2 dias depois, as consequências reais começaram a chegar como contas pelo correio. O Wi-Fi dela foi cortado porque, surpresa, a empresa de internet queria um depósito de segurança de $250 de alguém sem histórico de pagamento ou relação de crédito em seu nome. O telefone dela explodiu com mensagens cada vez mais frenéticas. A internet está completamente fora do ar. Conserte isso imediatamente. Tenho chamadas de trabalho críticas agendadas. Isso é culpa sua por ter ido embora e sabotado minha vida profissional. Minha resposta foi breve e útil. O YouTube tem tutoriais completos para configurar serviço de internet. Boa sorte com o processo. Ela voltou furiosa naquela noite, me chamando de mente pequena, mesquinho, inseguro, manipulador emocional e abusivo financeiramente. Acrescentou essas descrições coloridas ao seu crescente catálogo de falhas de caráter que, aparentemente, agora incluía problemas de abandono, recusa em agir como adulto e sabotagem de mulheres bem-sucedidas por ciúmes. Ótimo, pensei, adicionando mentalmente essas avaliações à sua coleção cada vez maior de percepções sobre minha personalidade. Eu estava preparando frango e legumes na minha minúscula e eficiente cozinha na quinta-feira seguinte à noite quando recebi uma mensagem no Facebook de alguém chamada Nora. Eu não reconheci o nome nem a foto do perfil, mas a mensagem fez meu estômago afundar imediatamente. Oi, Eli. Você não me conhece pessoalmente, mas sou a esposa do Kellen.
Acho que precisamos conversar sobre algumas coisas que descobri. Você estaria disponível para se encontrar em algum lugar público esta semana? Combinamos de nos encontrar em uma lanchonete perto do centro comercial, porque lugares públicos parecem mais seguros quando você está prestes a descobrir até onde certas mentiras vão. Nora chegou exatamente no horário, composta e profissional, com unhas curtas e práticas e olhos afiados e inteligentes que claramente não perdiam nada de importante. Ela parecia alguém que gerenciava logística complexa para viver, o que, como descobri depois, era a verdade. Ela deslizou um iPad pela mesa sem conversa fiada ou introdução. Eles compartilham uma conta da Apple para economizar no plano familiar, disse calmamente, com a voz firme e controlada. Posso ver tudo que é enviado e recebido, cada mensagem, cada foto, cada conversa excluída que eles acham que desapareceu. A sequência de mensagens que ela me mostrou era extensa e detalhada, meses de flertes crescentes que evoluíram para planos e coordenação explícitos. Sala de conferências é de novo amanhã de 3 semanas atrás. Ainda sinto seu gosto, pensando na próxima vez da terça-feira anterior. Diga ao seu namorado que você vai trabalhar até tarde amanhã, reservei o escritório da esquina de 2 dias atrás. As marcações de horário batiam perfeitamente com todas as noites no escritório e sessões obrigatórias de horas extras que Bianca havia mencionado nos últimos meses. Mas Nora não estava ali para drama, confronto ou apoio emocional. Ela estava ali para documentação e verificação de testemunha. Já protocolei uma denúncia formal no RH deles, continuou, rolando metodicamente pelas capturas de tela que havia organizado por data e categorizado por tipo de violação. O manual do funcionário proíbe explicitamente relacionamentos românticos entre gerentes e subordinados diretos e proíbe estritamente o uso de recursos e instalações da empresa para atividades pessoais. Não quero brigar com você nem causar mais dor emocional. Só queria que você soubesse toda a verdade e precisava de uma testemunha independente para confirmar o que descobri. Ela havia feito um trabalho extensivo além de coletar mensagens, relatórios de despesas que pareciam estranhamente jantares românticos cobrados nas contas da empresa, corridas de Uber e Lyft para o escritório à meia-noite e nos fins de semana, quando não havia trabalho legítimo acontecendo, salas de conferência reservadas com descrições vagas como reuniões de alinhamento com fornecedores e sessões de planejamento estratégico que nunca apareciam em nenhum cronograma oficial ou ata de reunião. Cobranças no cartão corporativo para quartos de hotel durante supostos retiros de planejamento externo que nenhum outro funcionário frequentou ou sequer soube. As provas eram esmagadoras e meticulosamente documentadas. Eu não precisei contratar um detetive particular, instalar software de rastreamento ou brincar de investigador amador, tudo estava ali, compilado de forma sistemática por 2 pessoas que aparentemente acreditavam que apagar mensagens de texto as fazia desaparecer para sempre do universo digital. Nora havia impresso tudo. E organizou tudo em uma pasta com divisórias, datas e referências cruzadas. Ela havia destacado as violações de políticas, documentado inconsistências na linha do tempo e até incluído trechos relevantes do manual do funcionário. Essa mulher abordou a infidelidade como se fosse uma auditoria profissional. Queria que você visse isso antes que o RH conclua a investigação, disse ela, fechando a pasta. Você merece saber o que realmente aconteceu e por quê. Além disso, talvez eu precise que você forneça uma declaração como testemunha sobre discrepâncias de datas se isso avançar para um processo judicial. Agradeci pela minúcia e honestidade, e apertamos as mãos como associados de negócios concluindo uma transação, o que, de certa forma, éramos. A segunda-feira amanheceu cinzenta e fria. Meu telefone tocou às 9 da manhã enquanto eu calculava metros lineares de moldura de teto para a proposta de renovação de um hotel de luxo, conferindo as medidas com os desenhos arquitetônicos espalhados sobre minha mesa. A voz de Bianca tremia de pânico e histeria mal controlada, fui suspensa até a conclusão de uma investigação completa. O que você fez? Quem você chamou? Como descobriram? Coloquei minha calculadora sobre a mesa, recostei-me na cadeira e olhei pela janela do trailer de construção para os trabalhadores descarregando materiais. Eu assinei um contrato de aluguel, comi arroz e frango, mudei uma luminária de lugar e medi portas para projetos de trabalho. Esse é literalmente o alcance das minhas atividades recentes. Não se faça de idiota comigo. Alguém nos denunciou ao RH com informações detalhadas, alguém que sabia coisas privadas sobre nosso relacionamento. Você contratou um detetive particular? Invadiu meu telefone? Instalou algum software espião? Bianca, eu nem sei sua senha do telefone, e não saberia invadir nada nem se minha vida dependesse disso. Tenho estado ocupado medindo tomadas e calculando custos de materiais para propostas de construção.
Ela tentou a dança semântica desesperada que traidores sempre usam quando confrontados com provas. Nós estávamos apenas conversando e nos apoiando no estresse do trabalho. É complicado. Você não entende a dinâmica moderna do ambiente corporativo. Esses relacionamentos profissionais se desenvolvem naturalmente ao longo do tempo. Nem foi físico até muito recentemente, e íamos acabar de qualquer jeito. Mas investigações de RH não funcionam com base em sentimentos, intenções ou justificativas de datas. Elas focam exclusivamente em violações de políticas, riscos jurídicos e provas documentadas. E essa situação não era nem um pouco complicada, ou as comunicações e atividades eram adequadas ao ambiente de trabalho, ou não eram. Aquelas mensagens definitivamente não eram sobre inventário nem planejamento operacional legítimo. Então veio a cascata de consequências financeiras que ela não havia previsto. Tentou pagar um agendamento no salão usando o cartão de crédito adicional que eu tinha colocado no nome dela meses antes para emergências e despesas compartilhadas. Transação recusada, porque eu havia removido seu acesso metodicamente quando me mudei, junto com todos os outros arranjos financeiros em comum. Ela me ligou 30 minutos depois, gritando sobre ter sido publicamente envergonhada e humilhada e sobre ter sido sabotada financeiramente durante uma crise profissional. Segundo seus recados de voz cada vez mais frenéticos, eu estava deliberadamente destruindo sua vida e usando dinheiro como arma. Eu estava sentado à minha mesa, comendo a barra de proteína mais seca do mundo e tentando não rir da ironia. A situação do MacBook rendeu ainda mais diversão. Como o plano de pagamento estava exclusivamente no meu nome, qualquer dano, perda ou inadimplência afetaria meu histórico de crédito, não o dela. Por precaução financeira padrão, usei o recurso Buscar iPhone para bloquear o dispositivo remotamente assim que me mudei, proteção básica de bens para qualquer coisa vinculada às minhas contas de crédito. Desbloqueia isso agora. Tenho uma reunião crítica no Zoom com um recrutador em 15 minutos. Você está sabotando minha capacidade de conseguir um novo emprego. Devolva o dispositivo e eu o desbloqueio pessoalmente, para podermos transferir seus arquivos e limpar minhas informações de conta como adultos civilizados lidando com bens compartilhados. Isso é vingança mesquinha e sabotagem de carreira. Você está deliberadamente tentando destruir minhas perspectivas profissionais. Estou protegendo meu histórico de crédito e meus interesses financeiros. Há uma diferença legal importante. O RH agiu mais rápido do que qualquer um deles havia previsto. A investigação revelou um padrão abrangente de violações de políticas que fariam o responsável por compliance passar mal relatórios de despesas de vários jantares que eram obviamente encontros românticos lançados no orçamento do departamento, cartões corporativos usados para corridas de transporte por aplicativo entre os apartamentos deles durante horários fora do expediente, salas de conferência reservadas para planejamento estratégico e reuniões com fornecedores às 11 da noite, quando o prédio estava vazio e as câmeras de segurança registravam apenas 2 pessoas entrando, laptops da empresa logados em contas pessoais de streaming e sites de entretenimento durante as supostas sessões de inventário noturnas. As provas eram tão extensas e evidentes que a investigação foi concluída em uma semana, em vez do processo habitual de um mês. Tanto Bianca quanto Kelly foram demitidos por justa causa antes da tarde de sexta-feira. Sem pacote de rescisão, sem cartas de recomendação, sem período de transição, apenas escolta de segurança para esvaziar as mesas sob supervisão e devolver todos os equipamentos, crachás e cartões de acesso da empresa. Suas reputações profissionais na comunidade corporativa local ficaram efetivamente destruídas. As notícias correm rápido nos círculos da indústria, especialmente quando as violações de RH envolvem esse nível de estupidez documentada. Sem seu salário anual de $52.000, Bianca não conseguia cobrir sozinho o aluguel do apartamento, as utilidades e seu estilo de vida. A matemática é implacável e não negocia. O senhorio dela não aceitava métricas de engajamento no Instagram ou hashtags motivacionais como forma de pagamento. Ela ligou chorando às 11h17 da noite de uma terça-feira. Preciso de ajuda só para este mês, enquanto encontro outra coisa. Por favor, seja homem e me ajude nesta crise. Vou devolver tudo assim que me estabilizar. 24 horas depois, a mãe dela ligou de um número restrito, iniciando um ataque imediato sobre eu ter abandonado a filha dela depois de usá-la para apoio financeiro e ter cometido abuso econômico, por meio de abandono calculado no momento de maior necessidade dela. Ouvi educadamente os 15 minutos de sermão sobre minhas falhas morais e falta de caráter, depois encaminhei calmamente toda a documentação, recibos da compra do laptop, 12 meses de contas de utilidades com meu nome e informações de pagamento, cobranças de serviços de streaming no meu cartão de crédito e a coleção completa de capturas de tela que Nora já havia compartilhado com os investigadores do RH.
A mãe desapareceu das conversas subsequentes mais rápido do que meu entusiasmo por sushi de posto de gasolina. Enquanto isso, Kellen caiu em uma situação ainda mais devastadora. Nora havia pedido o divórcio por meio de um renomado advogado de família e documentado meticulosamente tudo para o processo judicial. Ele estava dormindo no sofá de amigos e teve a incrível audácia de me enviar uma mensagem direta. Ei, cara, nós dois somos homens e entendemos como essas coisas acontecem. Devíamos nos apoiar em vez de deixar as emoções nos dividir. Você pode falar bem de mim para aquele subcontratado elétrico que sua empresa usa? Estou desesperado por trabalho e referências. Minha resposta foi concisa e instrutiva. Você se ligou à pessoa errada às 2 da manhã em salas de conferência da empresa. Isso não é irmandade ou solidariedade, é má tomada de decisão e péssima avaliação de risco. Enquanto as vidas profissionais e pessoais deles implodiam de forma espetacular, eu finalmente respirava livremente e dormia em paz. Acordava antes do nascer do sol, ia para a academia enquanto ainda estava silenciosa, trabalhava sem dramas de relacionamento e voltava para casa para um silêncio abençoado, com exatamente uma panela para lavar, que eu limpava imediatamente após o uso. Meu aplicativo bancário finalmente mostrava economia real se acumulando pela primeira vez em meses, em vez de desaparecer misteriosamente no estilo de vida de outra pessoa. Dormia como um bebê em um espaço que pertencia totalmente a mim. O contraste era notável. Nada de ligações misteriosas às 2 da manhã, nada de discursos dramáticos sobre apoiar mulheres ambiciosas enquanto secretamente financiava a logística de um caso. Nada de andar em ovos por causa de um estresse de carreira que aparentemente exigia extensas consultas privadas com colegas casados. A verdadeira vingança não é riscar carros, postar fotos constrangedoras ou criar cenas públicas dramáticas. É papelada, paciência, documentação legal e dar às pessoas exatamente o que elas dizem querer, de forma metódica. Passo 1. Agendei uma empresa de mudanças licenciada e legítima para recolher tudo o que eu havia comprado e cuja propriedade eu pudesse provar com recibos originais e registros de pagamento. O sofá seccional que comprei em agosto? Meu, com faturas do cartão de crédito. A mesa de centro e as mesas laterais de setembro? Minhas, com confirmação de entrega e informações de garantia. A TV inteligente de 55 polegadas e o sistema de soundbar da Black Friday? Definitivamente meus, com documentação de compra detalhada. Escolhi especificamente uma quinta-feira às 6 da tarde, porque era quando Bianca organizava sua Noite do Vinho das Meninas semanal para a criação de conteúdo e networking no Instagram. O horário não foi coincidência, queria impacto máximo de audiência. Os carregadores profissionais chegaram pontualmente, com equipamento adequado e toda a papelada. Assinei os formulários de autorização, dei uma gorjeta generosa pelo excelente serviço e observei-os desmontarem e removerem aproximadamente metade dos móveis da sala, enquanto ela gritava sobre arruinar o cenário de conteúdo, destruir a estética para receber visitas e sabotar deliberadamente sua presença nas redes sociais. Talvez ela devesse ter feito um orçamento para móveis, em vez de extensões de cílios semanais e unhas mensais. As amigas dela assistiam em silêncio atônito enquanto minha propriedade desaparecia, deixando espaços vazios óbvios e uma disposição de sala dramaticamente alterada. Uma delas perguntou se aquilo era legal, mostrei meus recibos e documentação de compra, questão legal respondida. Passo 2. A negociação pela devolução do laptop. Ela apareceu no meu microlot 3 dias depois, com lágrimas de crocodilo e uma história ensaiada sobre precisar desesperadamente do aparelho para candidaturas de emprego e preparações para entrevistas. Ouvi com simpatia, então conectei o MacBook e comecei o processo adequado de transferência de dados. Apaguei metodicamente todos os meus dados pessoais, transferi os arquivos dela para um pendrive que comprei especificamente para isso, restaurei o dispositivo para as configurações de fábrica e removi qualquer vestígio do meu ID Apple e informações de conta, protocolos profissionais de TI para transição de dispositivos compartilhados. Antes de devolver o laptop, apresentei um documento simples de uma página que eu mesmo redigi, declarando que ela entendia que o plano de pagamento permanecia exclusivamente no meu nome, que aceitava total responsabilidade por qualquer dano ou perda futura e que eu não teria nenhuma responsabilidade por dados anteriormente armazenados no dispositivo. Ela assinou sem ler, porque precisava desesperadamente do laptop. Desespero faz as pessoas descuidadas com documentos legais. Então, no tom mais frágil e vulnerável que já ouvi dela, perguntou: você poderia talvez dizer ao RH que isso tudo foi um mal-entendido causado por estresse no trabalho, ou ser uma referência de caráter para minha busca de emprego, ou possivelmente cobrir só um mês de aluguel para eu não ser despejada. Prometo que te pago assim que encontrar um emprego fixo. Só preciso de uma chance para me reerguer.
Olhei diretamente nos olhos dela e disse, eu te ajudo com um mês de aluguel se você fizer 3 coisas específicas. Primeiro, enviar um pedido de desculpas genuíno e por escrito para a nora, sem desculpas, justificativas ou transferência de culpa. Segundo, me pagar os $1.180 em utilidades e serviços que você consumiu das minhas contas no último ano, detalhados e documentados com um cronograma de pagamento. Terceiro, postar uma correção pública na mesma conta do Instagram onde você me chamou de inseguro, admitir que mentiu sobre a situação e assumir total responsabilidade pelas suas ações, sem linguagem de vítima. A transformação foi imediata. Bianca, agradecida e desesperada, desapareceu como fumaça, dando lugar à versão exigente e arrogante que eu já conhecia. Não vou me humilhar nas redes sociais por você ou por qualquer outra pessoa. Seja homem e me ajude sem condições degradantes e manipulação emocional. Então é um não definitivo para assumir responsabilidade por mentiras documentadas? Absolutamente não, não vou me rebaixar. Então não posso te ajudar financeiramente ou profissionalmente. 2 semanas depois, o senhorio dela entrou com um processo formal de despejo no Tribunal do Condado. Processos legais não param por dramas pessoais ou apelos emocionais. Ela tentou uma última negociação da casa dos pais. Eli, por favor, só assina como fiador no meu novo apartamento. Prometo que serei completamente diferente. Aprendi minha lição sobre limites no trabalho. Só preciso de uma chance para reconstruir e me reerguer. Pago cada centavo de volta. Ela colocou Kelly em cópia no e-mail, e ele acrescentou seu próprio parágrafo desesperado sobre como todos poderíamos ser adultos maduros e superar esses erros para benefício e cura de todos. Respondi aos dois com clareza terminal, minha vingança já aconteceu. Eu dei exatamente o que vocês imploraram, espaço. Espaço ilimitado. Espaço infinito. Aproveitem todo ele. A conta por esse espaço é exatamente o que vocês calcularam que seria. A última vez que os vi juntos foi do lado de fora do escritório de administração de imóveis do meu amigo, em uma manhã fria de terça-feira em outubro. De alguma forma, eles descobriram por conexões mútuas que ele tinha várias vagas de apartamento e estavam literalmente esperando na porta, como vendedores de porta em porta desesperados, na esperança de um milagre. Quando me viram chegando para nosso café mensal, interceptaram-me no estacionamento com apelos ensaiados e coordenados. Eli, timing perfeito, disse Bianca, com entusiasmo forçado e brilho artificial. Estávamos falando com seu amigo sobre oportunidades de aluguel nos prédios dele. Talvez você pudesse dizer uma boa palavra por nós, dizer que somos inquilinos responsáveis e confiáveis que apenas tiveram alguns contratempos temporários na carreira. Kelly entrou com seu discurso preparado. Podemos pagar metade do depósito de segurança imediatamente e a outra metade em 30 dias. Estamos ambos procurando emprego ativamente com boas perspectivas. Só precisamos que alguém ateste nosso caráter e confiabilidade. Você sabe que somos boas pessoas que cometeram alguns erros. Tomei um gole do meu café de posto e os estudei com atenção. 2 pessoas que destruíram sistematicamente suas carreiras por mensagens de texto e encontros em salas de conferência, agora implorando para que a vítima do caso fosse sua referência de moradia e caráter. O negócio é o seguinte, disse calmamente e de forma profissional. No meu trabalho, contamos portas, janelas, metragem quadrada, tomadas e custos de material. Tudo é medido precisamente e calculado exatamente, porque precisão importa e erros custam caro. Vocês dois calcularam fundamentalmente errado tanto as suas oportunidades quanto as suas consequências. Isso não é problema meu resolver nem minha responsabilidade consertar. Entrei e pedi ao meu amigo que aplicasse o processo padrão de verificação de antecedentes, comprovação de emprego e confirmação de referências, como faz com qualquer candidato. Protocolos profissionais se aplicam igualmente a todos. Você provavelmente já pode imaginar como as candidaturas deles terminaram quando a verificação legítima revelou demissão recente por justa causa, ausência de emprego atual e nenhuma referência profissional positiva. 6 anos atrás, o meu irmão dormiu com a minha namorada quando eu estava planejando pedi-lo em casamento. Agora, no funeral do nosso pai, ele entrou de mãos dadas com ela e disse, alguns caras simplesmente chegam primeiro, pena que o velho nunca percebeu isso. Eu fiquei em silêncio e depois o vi se perder na leitura do testamento. Oi, Reddit, há 6 anos o meu irmão roubou o amor da minha vida, eles me traíram e depois se casaram, meu pai o cortou desde então, agora, no funeral dele, meu irmão apareceu com a minha ex e tentou me humilhar, o sorriso dele desapareceu na hora da leitura do testamento. Ele nunca viu aquilo vindo. Aqui está o que aconteceu.
Eu, homem de 26 anos, tinha tudo planejado, sou engenheiro estrutural em uma empresa razoável em Portland, com $40.000 guardados para comprar uma casa e, o mais importante, estava prestes a pedir Alison em casamento. Estávamos juntos havia 2 anos, ela ficava na minha casa 3 noites por semana, tinha sua própria gaveta na minha cômoda e sabia como eu gostava do meu café. Eu já tinha um anel e estava planejando tudo, então meu irmão Brandon decidiu que queria o que eu tinha. Brandon é o filho de ouro, 2 anos mais velho, corretor de imóveis ganhando $120.000 vendendo apartamentos supervalorizados para jovens da área de tecnologia, dirigindo um Porsche Cayenne, morando em uma cobertura no centro da cidade com tudo de grife. Ele aparecia nos jantares de família falando sobre revolucionar mercados enquanto minha mãe pendia de cada palavra como se ele estivesse pregando o evangelho do sucesso. Minha mãe sempre deixou claro qual filho importava. Brandon recebia os elogios, o orgulho, o direito de se exibir, e eu recebia sermões sobre me esforçar mais e viver à altura do meu potencial. Mesmo quando consegui um bom emprego como engenheiro, era sempre, que bom, querido, mas Brandon acabou de fechar mais uma venda de $1 milhão. Numa quinta-feira, Alison pediu para nos encontrarmos no nosso café, com aquela expressão de quem está resolvendo um problema de matemática. Ela me disse que precisava de alguém que pudesse realmente prover, alguém com verdadeira ambição, alguém que entendesse o que é sucesso. Isso é sobre o Brandon, não é? Perguntei. Sim. Acontece que o filho de ouro vinha trabalhando nela há semanas, jantares caros, imóveis de luxo, exibindo extratos bancários. Ele a levou para ver uma cobertura de 7 dígitos e prometeu aquela vida. Ela me disse, com a maior frieza, que já tinha dormido com ele no fim de semana anterior, enquanto eu estava em uma conferência. Ele vai me pedir em casamento, disse ela, gelada, já olhando alianças, alianças de verdade. Então veio o golpe final. Brandon disse que você provavelmente só ficaria aí parado e aceitaria, que você nunca luta por nada. Eu me levantei e disse, boa sorte, Alison, e saí. A primeira ligação que fiz foi para Billy, meu melhor amigo desde os 8 anos, um porto-riquenho de língua afiada que virou o irmão que eu realmente queria. Enquanto Brandon vivia de glórias, Billy e eu construíamos fortes de madeira e nos metíamos em encrenca. Depois do ensino médio, ele subiu de cargo na empresa de suprimentos de construção do meu pai, do depósito ao inventário e depois à operação. Meu pai o chamava de seu braço direito e confiava mais nele do que nos próprios filhos. Contei tudo e ele não se surpreendeu com Alison, mas Brandon se tornando um vilão completo o deixou furioso. 3 dias depois, Brandon levou Alison ao jantar de domingo anunciando o noivado. Meu pai se levantou no meio da refeição e foi embora. Quando Brandon me ligou naquela noite com sua voz falsa de preocupação, desliguei na cara e bloqueei os dois. Meu pai não reagiu bem. Foi a primeira vez que o vi realmente irritado com o filho de ouro. Chamou Brandon de um desgraçado e cortou seu acesso ao dinheiro da família, excluindo-o completamente. Minha mãe, claro, me culpou, ligou chorando dizendo que eu estava destruindo a família e deixando o ciúme me tornar vingativo. Segundo ela, eu deveria ser maduro o suficiente para aceitar que Alison tinha escolhido o que era melhor para o futuro dela. Você está envergonhando a todos com esse rancor, Jensen, as pessoas estão começando a comentar. Isso era o que importava para ela, o que diriam no clube de campo. 2 meses depois, fotos de noivado no Facebook, e eles tiveram um grande casamento em Napa na primavera seguinte. Isso foi há 6 anos, 6 anos fingindo que eu não me importava, enquanto Brandon me tratava como o caso de caridade da família e minha mãe agia como se eu fosse o filho problema por não superar a situação. 6 anos de jantares de família em que ela apresentava Brandon como o meu filho de sucesso no ramo imobiliário e eu como o meu outro filho. 6 anos com Billy sendo o único a me lembrar que eu não estava louco. Avançando para 3 semanas atrás, o funeral do meu pai, o câncer de pulmão finalmente o levou após 2 anos de luta. Não vou mentir, eu chorei, apesar de tudo, apesar de me sentir o bode expiatório da família por metade da vida, eu amava o velho. Dirigi de Seattle para cá. Depois que a situação com Alison implodiu, tive 2 escolhas, ficar em Portland me lamentando ou usar a raiva como combustível. Escolhi a segunda. 6 meses depois que ela foi embora, fui recrutado por uma empresa de Seattle para trabalhar em projetos de arranha-céus, não qualquer prédio, mas torres de luxo, empreendimentos de uso misto, o tipo de construção que muda o horizonte da cidade. O aumento salarial foi enorme, de 65 mil para 95 mil da noite para o dia. 2 anos depois, comecei a fazer consultoria nos fins de semana, nada grande no início, apenas revisando projetos estruturais para empresas menores e identificando erros que poderiam custar milhões.
A fama se espalhou rápido, o boom da construção em Seattle estava explodindo e todos precisavam de engenheiros qualificados que pudessem trabalhar rápido sem cortar caminhos. O trabalho de consultoria levou a uma oportunidade de sociedade com a Cascade Engineering Solutions. Eles precisavam de alguém que entendesse tanto de design estrutural quanto de gerenciamento de projetos. No quarto ano, estávamos faturando mais de $300.000 anuais em contratos. Foi então que conheci Ana. Ana me acompanhou no funeral, parecendo ter saído de uma revista, com seu vestido preto da Armani. Minha esposa, 3 anos, loira, brilhante de uma daquelas famílias de Seattle onde dinheiro antigo realmente significa alguma coisa. Conheci-a em um leilão beneficente para o Hospital Infantil de Seattle. Ela superou o lance de um executivo da Amazon por uma escultura só para vê-lo emburrar. Depois me comprou uma bebida e disse: "Você parece ter histórias para contar." O pai dela era Richard Blackwood, da Blackwood Construction and Development, dinheiro antigo de Seattle que vinha construindo a cidade desde a década de 1940, um império imobiliário avaliado em centenas de milhões. Namorar Ana abriu portas que eu nem sabia que existiam. A empresa do pai dela se tornou um dos nossos maiores clientes. Nos casamos 2 anos depois no Olympic Club. Cerimônia discreta, mas com uma lista de convidados que parecia o quem é quem dos líderes empresariais do Noroeste do Pacífico. Brandon não foi convidado, nem minha mãe. Então, quando cheguei ao funeral do meu pai, eu não era o engenheiro quebrado que Brandon lembrava, eu estava dirigindo um Tesla, vestindo um terno sob medida e minha esposa tinha mais conexões do que toda a rede imobiliária dele. Cheguei cedo à igreja, sentei-me no fundo, Billy já estava lá 3 fileiras à frente vestindo um terno, trocamos um olhar e um aceno que dizia tudo: vamos passar por isso juntos e que se dane quem tentar transformar isso em drama. Billy vinha administrando as operações diárias da empresa do meu pai nos últimos 3 anos. O que começou como gestão de armazém evoluiu para controle operacional completo. Meu pai confiava nele. Ana apertou minha mão e disse: "Lembre-se do que conversamos. Você está aqui para honrar seu pai, não para se envolver com besteiras de família." Então Brandon fez sua entrada, 20 minutos atrasado porque, claro, ele tinha que ser o centro das atenções, desfilando pelo corredor central como se estivesse no tapete vermelho, usando um terno cinza escuro Tom Ford e com um Rolex Submariner captando a luz perfeitamente. Nada diz, filho de luto, como transformar o funeral do seu próprio pai em um desfile de moda e aparecer de mãos dadas com Alison. Ela parecia diferente, ainda bonita, obviamente, mas havia algo quebradiço nela agora, como se estivesse se esforçando demais para parecer feliz. O vestido era de grife, mas não combinava com ela, parecia demais um figurino de esposa troféu do mercado imobiliário. Eu tinha ouvido por aí que o casamento deles não era o conto de fadas que ela esperava, a renda de Brandon vinha caindo constantemente à medida que o mercado imobiliário mudava, diziam que tiveram que trocar a cobertura por um apartamento comum. Ao passarem pela minha fileira a caminho da sessão da família, Brandon se inclinou o suficiente para eu ouvir: "Alguns caras simplesmente terminam primeiro, pena que o velho nunca percebeu isso, alto bastante para a senhora Henderson se virar." O idiota tinha acabado de desrespeitar nosso pai morto no próprio funeral. Eu não reagi, apenas sorri e disse: "Você ainda está revendendo casas para viver?" O sorriso dele vacilou. Toda a identidade de Brandon estava atrelada a ser o irmão bem-sucedido. Chamá-lo de revendedor de casas reduzia o império dele ao que realmente era: vendas. Mas o golpe real veio quando Frank Carson se aproximou e apertou minha mão. "Jensen, sinto muito pela sua perda, filho. Seu pai tinha muito orgulho do que você construiu em Seattle. Sempre se gabava do filho que abriu sua própria empresa e conseguiu aqueles grandes contratos de construção." A cabeça de Brandon girou na hora. Eu podia ver ele processando o que acabará de ouvir. "Engenharia estrutural, certo?" continuou Frank. "Movimento inteligente. Joseph disse que você faturou mais de $400.000 no ano passado fazendo trabalhos de design para aqueles projetos de arranha-céus." Ana se levantou para apertar a mão de Frank. "Frank Carson, acho que o senhor conhece meu pai, Richard Blackwood. Ele já comentou sobre o seu trabalho no projeto do Harbor District." Os olhos de Frank se iluminaram. "Filha do Blackwood? Puxa, seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo. Como ele está?" Enquanto Ana conversava com Frank sobre os investimentos de construção do pai dela, eu observava o rosto de Brandon passar por confusão, cálculo e a percepção repentina de que talvez eu não tivesse ficado em Seattle me lamentando. Depois da cerimônia, Billy me encontrou perto das flores. "Você viu a cara do Brandon quando ouviu 7 dígitos? Ainda melhor quando percebeu que a Ana tem conexões." Eu disse: "Você deveria ter visto ele tentando pesquisar Blackwood Construction no celular." Brandon tentou nos encurralar perto da saída, começou a falar sobre seguir em frente como família e como alguém teria que assumir a liderança da empresa do papai.
Alguém já assumiu, disse Billy calmamente. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que eu disse. Ana apareceu ao meu lado com 2 xícaras de café. Senhores, ela acenou para Brandon. Você deve ser o irmão do setor imobiliário. Ouvi tanto falar de você. Do jeito que ela disse, soou como se fosse uma condição médica. A leitura do testamento foi marcada para segunda-feira após o funeral, apenas para a família mais o advogado, um sujeito que cuidava dos assuntos do meu pai há cerca de uma década. Encontramo-nos na casa do meu pai, a propriedade da família que estava na família Langston havia 3 gerações, uma grande construção colonial em um terreno de 5 acres nos arredores da cidade. Brandon e Allison já estavam lá quando cheguei, sentados na sala de estar da frente como se fossem os donos do lugar. Brandon havia trocado de roupa para o que provavelmente achava que era um traje de negócio sério, blazer azul marinho com botões dourados, calças com um vinco perfeito, e mesmo numa leitura de testamento desgraçado não conseguia evitar se exibir. Billy estava na cozinha com a minha mãe, que fazia aquela coisa que ela faz quando está nervosa, limpando coisas que já estavam limpas enquanto reclamava de como era inadequado que a leitura tivesse sido marcada durante a semana do clube do livro dela. Quando me viu, Billy me lançou um olhar que dizia, isso vai ser interessante. Jensen, disse minha mãe ao me ver, forçando um daqueles sorrisos tensos, você poderia pelo menos ter usado uma gravata, isto é um procedimento legal formal. Então ela viu Ana e a expressão dela passou por uma série fascinante de microajustes. Ana usava um vestido preto simples, o cabelo loiro preso em um coque perfeito, brincos de diamante que captavam a luz na medida certa. E você deve ser a mamãe, começou Ana, Langston, Ana, disse ela, estendendo uma mão bem cuidada, esposa de Jensen, senhora Langston, sinto muito pela sua perda. O sorriso da minha mãe congelou. O advogado chegou precisamente às 2 horas da tarde, pasta em uma mão, pasta Manila na outra, com uma expressão que sugeria que ele preferia estar auditando declarações de impostos a lidar com drama familiar. Senhoras e senhores, começou ele, acomodando-se atrás da antiga escrivaninha do meu pai, obrigado por estarem aqui hoje. Antes de começarmos com a leitura formal, quero mencionar que o Sr. Langston atualizou seu testamento aproximadamente há um ano. Vi os olhos de Brandon se estreitarem ligeiramente a isso, provavelmente ele estava contando com alguma versão antiga em que recebia a maior parte por padrão. O advogado pigarreou e começou a leitura, primeiro aquela linguagem jurídica padrão, depois chegou a parte interessante. Para minha esposa Margarete, leu o advogado, deixo a quantia de $250.000 em ativos líquidos, mais o conteúdo das nossas contas conjuntas de poupança e corrente e a propriedade total do Mercedes E-Class de 2019. Para meu filho Brandon, continuou o advogado, e Brandon se inclinou ligeiramente para a frente, deixo minha coleção de tacos de golfe vintage, minha coleção de relógios e a quantia de $50.000. O rosto de Brandon passou por uma série fascinante de microexpressões, 50 mil é bom, mas não é herdeiro da fortuna da família. Para meu filho Jensen, leu o advogado, deixo a residência da família e todas as propriedades imobiliárias avaliadas em aproximadamente $1.100.000, juntamente com todo o conteúdo nelas. Podia-se ouvir um alfinete cair. A revista de Brandon caiu no chão. O que? Disse Brandon, a voz falhando ligeiramente, isso deve estar errado. O advogado nem levantou a cabeça, o documento é bem claro, Sr. Langston. Brandon se levantou derrubando o copo de água, os cubos de gelo se espalhando pelo tapete persa da minha mãe com a compostura dele. Isso é ridículo, papai me prometeu essa casa anos atrás, eu ia desenvolver a parte de trás do terreno, transformar em casas de luxo, nós tínhamos planos. Por favor, sente-se, Sr. Langston, interrompeu o advogado. Brandon não se sentou, estava me encarando, o rosto vermelho acima da gravata perfeitamente ajustada. O que você fez, Jensen? O que você disse para ele? Você o envenenou contra mim? Nada, respondi calmamente, talvez ele só tenha visto as coisas como elas realmente eram. O advogado continuou descendo a lista, ações, contas, fundos fiduciários, parte para mim, parte para causas beneficentes que meu pai apoiava discretamente ao longo dos anos, pequenas coisas para parentes distantes, e então ele soltou a bomba nuclear, e agora? Quanto aos ativos restantes da empresa da família, disse o advogado, incluindo a Langston Construction Supply e sua participação majoritária de 51%, estes são deixados para Billy Lopes, que foi especificamente nomeado como sucessor escolhido pelo Sr. Langston para as operações da empresa. A sala ficou em silêncio. Até eu fiquei surpreso, embora não devesse estar, Billy havia sido o braço direito do meu pai por anos, mas ver isso oficial era outra história. Os olhos de Brandon se arregalaram. O quê? Billy?
Você está de brincadeira? Ele nem é da família. Na verdade, disse Billy calmamente, ele é, só não é família de sangue. Ah, mas eu sou o filho dele. Brandon já estava de pé, a voz ficando mais aguda, eu tenho direito a essa empresa. O advogado olhou para cima. O Sr. Langston declarou explicitamente que havia perdido a confiança na capacidade de ambos os filhos de administrar a empresa de forma responsável. Ele escolheu o Sr. Lopes com base na lealdade demonstrada, capacidade empresarial e compreensão das operações e valores da empresa. Ambos os filhos. Brandon se virou para me encarar. O que você fez? Nada, eu me mudei para Seattle, lembra? Não estou envolvido na empresa há anos. Mas o Billy trabalha para mim. Não, Brandon, ele trabalha para a empresa da família. Brandon estava completamente perdendo o controle agora. Quero dizer, ele trabalha para o negócio. Eu sou o herdeiro, tenho direitos. O Sr. Brandon Langston não retém nenhuma participação nem autoridade na Langston Construction Supply, continuou o advogado calmamente. O Sr. Lopes tem controle total de voto e autoridade operacional. Foi então que Brandon perdeu completamente a cabeça, levantou-se da cadeira tão rápido que ela tombou para trás, o rosto ficando roxo de raiva. Isso é uma merda, gritou, aquele velho vingativo, ele fez isso para se vingar de mim. Brandon, minha mãe arfou. Não, dane-se isso. Brandon andava de um lado para o outro agora, 6 anos, 6 malditos anos ele me puniu por causa de uma garota, por causa dos sentimentos feridos do Jensen, e agora ele dá tudo para um funcionário. Billy se levantou lentamente. Cuidado com o que você diz. Ou o que? Brandon se virou, o rosto contorcido de fúria. Você vai me demitir? Ah, espera. Você não pode. Eu não trabalho para você. Nunca trabalhei para você. Você é só um moleque do bairro que teve sorte. Brandon, eu disse calmamente, mas Billy levantou a mão. Deixa ele falar, disse Billy, a voz tranquila mas os olhos perigosos. Quero ouvir o que ele realmente pensa. Você quer saber o que eu penso? Brandon estava completamente fora de si agora. Eu acho que você ficou bajulando o velho por anos, esperando sua chance de lucrar. Acho que você o manipulou para acreditar que era mais confiável do que os próprios filhos dele. Acho que você é um maldito parasita que... Billy se moveu rápido para um cara de terno barato. Num segundo estava parado junto à lareira, no outro estava na cara de Brandon. Seu pai, disse Billy calmamente, foi o melhor homem que eu já conheci. Ele me ensinou tudo sobre administrar um negócio, sobre tratar as pessoas com respeito, sobre o que lealdade realmente significa. E você acabou de chamá-lo de velho rancoroso e vingativo na própria leitura do testamento. Brandon deu um passo para trás, subitamente ciente de que Billy era maior do que ele trabalhava com as mãos há 15 anos. Ele era um velho amargo que não conseguia superar um rancor. Brandon continuou, mas com menos convicção, todos aqueles anos falando sobre valores familiares e lealdade e ele deixa tudo para estranhos. A sala estava em completo silêncio, exceto pela respiração pesada de Brandon. Terminou? Perguntou Billy calmamente. Brandon o encarou, o peito subindo e descendo, o cabelo perfeito finalmente bagunçado, então pareceu perceber o que acabará de dizer, o quanto tinha se exposto, mas em vez de se desculpar, dobrou a aposta. Quer saber? Estou feliz que ele esteja morto, pelo menos agora não preciso fingir que respeito aquele velho miserável. Isso foi a gota d'água, até minha mãe engasgou e cobriu a boca. O rosto de Billy ficou frio. Saia. O quê? Saia desta casa agora. Você não pode me expulsar da casa da minha própria família. Não é a casa da sua família, eu disse calmamente, é minha, e estou te dizendo a mesma coisa, saia. Ana se levantou. Na verdade, Brandon, acho que o Jensen quer dizer é que a segurança vai te escoltar para fora se você não tiver ido embora em 60 segundos. Brandon olhou ao redor da sala, desesperado, como se esperasse que alguém o apoiasse. Minha mãe chorava, o advogado olhava horrorizado, Alison observava como se estivesse estudando um inseto particularmente interessante. Isso não acabou, disse Brandon, a voz tremendo de raiva, tudo isso é uma palhaçada e todo mundo sabe. Você acha que eu vou simplesmente me afastar do que meu pai construiu? Sim, disse Billy, é exatamente isso que você vai fazer. Ana olhou para o relógio, 30 segundos. Brandon e Alison saíram em uma tempestade de portas batendo e pneus cantando. Depois que eles foram embora, Billy sentou-se pesadamente na velha cadeira do meu pai. Jesus, disse ele, eu sabia que ele era um idiota, mas isso foi um nível acima. Você está bem? Perguntei. Billy olhou ao redor da sala, para as fotos da família, para os móveis que meu pai havia escolhido, para a vida que ele havia construído. Seu pai salvou minha vida, cara, quando minha mãe morreu,
quando meu padrasto estava bebendo até morrer, Joseph Langston me deu um emprego, me deu um propósito, me tratou como família, e aquele pedaço de merda acabou de chamá-lo de velho amargo. Seu pai sabia o que estava fazendo, eu disse, ele escolheu a pessoa certa. Então o que acontece agora? Perguntou minha mãe, ainda enxugando os olhos. Billy e eu nos olhamos, então ele sorriu, o mesmo sorriso que eu conhecia desde que éramos crianças. Agora nós administramos uma empresa de suprimentos de construção, e se o Brandon quiser tentar tirar isso de nós, ele deu de ombros, vai ser interessante. Ana recostou-se na cadeira. Ah, isso vai ser divertido. 2 semanas depois, Brandon fez seu movimento. 2 semanas após a leitura do testamento, Billy e eu estávamos tentando descobrir como administrar uma empresa de suprimentos de construção a quase 500 quilômetros de distância. Billy tinha descido para o fim de semana para revisar os livros. Estávamos sentados na minha cozinha numa noite de quinta-feira quando Billy soltou a bomba. Brandon me procurou. Ana levantou os olhos do notebook, onde já pesquisava tendências de mercado de suprimentos de construção. O cara não perde tempo. Começou cerca de uma semana após a leitura do testamento, explicou Billy, verificando mensagens, primeiro mensagens de acompanhamento, depois ofertas de ajuda com a dinâmica familiar e relacionamentos com clientes. Brandon afirmava que alguns dos nossos maiores clientes tinham relações pessoais com ele por meio de negócios imobiliários. Billy me mostrou a conversa. Brandon estava se posicionando como indispensável, alegando acesso exclusivo a contas importantes como Carson Construction e Henderson Builders. Quando Billy não aceitou sua oferta inicial para ajudar na transição, Brandon melhorou a proposta, $50.000 apenas para chamá-lo de parceiro de consultoria. Quando Billy não mordeu a isca, ele aumentou para 100 mil mais um percentual sobre novos negócios. Brandon continuou insistindo na ideia de que o dinheiro inteligente encontra um jeito de trabalhar junto, dizendo que empresas familiares que não se adaptam geralmente fracassam durante transições de primeira geração. Billy tinha feito sua lição de casa. O negócio imobiliário de Brandon estava afundando, a renda de comissão havia caído 60% em comparação a 2 anos atrás, de 120 mil para menos de 50 mil anuais. Ele precisava mais de legitimidade do que de dinheiro. Se conseguisse reivindicar uma parceria na Langston Construction Supply, poderia usar isso para reconquistar clientes. Nada como desespero disfarçado de oportunidade de negócios. Então Billy me mostrou a última mensagem de Brandon. Estive pensando sobre nossa conversa. Sei que 100 mil parece muito, mas pense no valor a longo prazo. Tenho 3 grandes negócios de desenvolvimento que poderiam trazer mais de 200 mil em negócios nos próximos 2 anos. Além da minha rede imobiliária que pode ser um divisor de águas para materiais premium. Vamos nos encontrar esta semana. O contador de Billy havia conseguido as declarações de imposto antigas de Brandon. O cara vinha vivendo acima de suas posses há anos, sustentado pelo negócio imobiliário que agora estava desmoronando. Os cartões de crédito estavam no limite. A hipoteca estava negativa e ele havia feito um empréstimo usando o carro como garantia para pagar as taxas do condomínio do mês passado. Ele está desesperado o suficiente para jogar dinheiro sério para voltar para dentro, disse Billy. Então, o que fazemos? Billy sorriu com aquele olhar de quem está elaborando uma saída. Deixamos ele achar que está sendo esperto enquanto documentamos tudo, e então, quando ele estiver totalmente comprometido com qualquer plano que esteja tramando, nós encerramos publicamente e permanentemente. Ana fechou o notebook. Vocês precisam de documentação legal. O escritório do meu pai lida com casos de fraude corporativa. Posso pedir para alguém explicar o que constitui prova admissível. 2 dias depois, Brandon ligou diretamente para Billy alegando que tinha oportunidades urgentes. E clientes prontos para sair sem continuidade e liderança familiar. Hora de jogar, disse Ana quando contei para ela. O advogado do meu pai vai orientar o Billy sobre as leis de gravação e os requisitos de prova. Isso vai ficar interessante. Billy me mandou uma mensagem antes de atender a ligação do Brandon. Hora do show, gravando tudo. Eu estava no meu escritório em casa quando meu celular vibrou com as atualizações ao vivo do Billy. Brandon está realmente pressionando agora. Quer se encontrar na próxima terça-feira. Diz que tem oportunidades urgentes que não podem esperar. Agora está dizendo que já tem conversado com alguns dos nossos clientes informalmente, apenas para verificar em nome da família. Meu Deus, ele acabou de me oferecer $150.000 mais um carro da empresa. O cara está desesperado. 1 hora depois, Billy me ligou. Ele perdeu completamente o controle, disse Billy. Nunca ouvi ele soar tão desesperado. Ele afirma que tem clientes prontos para sair se não houver continuidade e liderança familiar durante a transição. Quais clientes?
Carson Construction, por exemplo, disse que Frank Carson especificamente disse a ele que estava preocupado em trabalhar com a nova administração e que se sentiria mais confortável se Brandon estivesse envolvido. Isso é mentira, Carson gosta de você. Eu sei, mas Brandon não sabe disso, eu sei disso. Então disse a ele que estava interessado em ouvir mais sobre essas preocupações dos clientes e sugeri que marcássemos uma reunião onde ele pudesse explicar a situação em detalhes, e ele aceitou na hora. Quer se encontrar no escritório dele na terça-feira, disse que pode me mostrar documentação dos relacionamentos com os clientes e me apresentar sua visão para uma parceria estratégica. Billy fez uma pausa. Jensen, acho que ele vai tentar alegar que já tem autoridade para negociar em nome da empresa, ou pelo menos que os clientes acham que ele tem. Ana, ouvindo da cozinha, perguntou, é um estado de consentimento de uma parte, certo? Sim, posso gravar tudo legalmente, e já falei com o advogado do papai sobre o que constitui fraude em comparação com uma discussão de negócios legítima. Qual é a linha, basicamente? Se ele alegar ter autoridade que na verdade não tem ou tentar assumir compromissos em nome da empresa sem autorização, isso é fraude. Se ele apenas falar sobre oportunidades potenciais e deixar claro o papel real dele, isso é legal. Você acha que ele é inteligente o bastante para ficar do lado legal? Billy riu. Você já conheceu o seu irmão? O cara está prestes a entrar numa reunião onde vai tentar me convencer a pagar 6 dígitos para proteger relacionamentos de negócios que ele na verdade não tem. Inteligente não é a palavra que eu usaria. Ana apareceu com 3 xícaras de café. O advogado do meu pai me informou sobre as possíveis acusações se Brandon estiver se passando por alguém com autoridade que não possui. Estamos falando de fraude eletrônica, roubo de identidade empresarial e associação criminosa, crimes federais com pena de prisão séria. Billy também tinha investigado por conta própria. O desespero de Brandon não era apenas por dinheiro. Sua reputação na comunidade imobiliária estava completamente destruída. 3 ex-clientes haviam apresentado queixas formais ao Conselho Estadual de Licenciamento, e seu corretor já o havia suspenso, pendente de investigação. Foi então que percebido que meu pai vinha protegendo a empresa todos esses anos. Terça-feira não podia chegar rápido o suficiente. O escritório de Brandon era só fachada, sem substância, paredes de vidro, móveis de couro que custavam mais que a maioria dos carros, posteres motivacionais gritando luxo e premium, o tipo de configuração projetada para impressionar clientes que não olham de perto. Billy me mandou mensagem do saguão, subindo, gravando, isso tem que ser bom. 1 hora depois, Billy ligou do carro, na garagem. Meu Deus, Jensen, seu irmão acabou de cometer uns 15 crimes diferentes enquanto eu gravava cada palavra. Brandon havia montado toda uma apresentação, slides de PowerPoint, projeções financeiras, tudo. Começou com um discurso sobre legado familiar e parcerias estratégicas, depois passou para seus relacionamentos com clientes existentes e como empreiteiros tinham expressado preocupações sobre a transição. Então ele me mostra os contratos. Que contratos? Contratos falsificados com Carson Construction, Coastal Development e Henderson Builders, todos datados da semana passada, todos mostrando Brandon como representante da família para Langston Construction Supply, autorizado a negociar preços. Mas ficou pior, Brandon vinha usando contratos falsos para negociar acordos com fornecedores, dizendo a Pacific Materials que estava cuidando das compras para Langston Construction Supply, e embolsando a diferença dos descontos em compras no atacado. O esquema era mais elaborado do que eu esperava. Brandon tinha criado papel timbrado profissional, cartões de visita e até um crachá falso de funcionário. Ele vinha entrando em reuniões com fornecedores se apresentando como representante da família, gerenciando o período de transição. A Pacific Material já havia lhe concedido uma taxa de desconto em compras no atacado de 15%, reservada para parceiros de longo prazo. Ele vinha encomendando suprimentos com essa taxa de desconto e depois vendendo para pequenos empreiteiros pelo valor total, ficando com a diferença. No último mês, ele tinha embolsado quase $8.000 dessa maneira. E a melhor parte, ele havia registrado a empresa Langston Premium Construction Supply, usando a foto do papai no site, copiando nosso material de marketing e dizendo aos clientes que era a divisão premium da nossa empresa. Estava usando a foto do papai bem na página principal, sob um banner escrito continuando um legado de excelência. O idiota estava literalmente roubando a imagem do papai para construir um negócio concorrente. Billy havia gravado tudo, inclusive Brandon oferecendo a ele $200.000 e um título de gerente para endossar sua nova empresa e ajudar a transferir nossa base de clientes. Ele chamou isso de facilitar uma fusão estratégica, mas, basicamente, me pediu para ajudá-lo a destruir a Langston Construction Supply e reconstruí-la sob o controle dele. Ah, e ele queria usar a minha casa como garantia para um empréstimo empresarial.
Brandon aparentemente tinha conversado com investidores sobre seu conceito de fornecimento premium de construção, e eles queriam ver ativos. Ele perguntou se eu colocaria a casa como garantia para um investimento na empresa da família. Os investidores que ele mencionou não eram investidores de verdade, eram agiotas especializados em empréstimos garantidos por ativos para empresas falidas. Brandon estava tão endividado que credores legítimos não queriam chegar perto dele. Eu disse que estava impressionado e precisava de tempo para revisar tudo, pedi que me enviasse toda a documentação por e-mail, e ele já tinha feito isso, enviou tudo, contratos falsificados, acordos com fornecedores, plano de negócios, apresentação para investidores, completa com projeções financeiras presumindo que entregaríamos toda a nossa base de clientes. Billy já estava de volta ao armazém, havia ligado para o advogado do papai e estava marcando uma reunião com o escritório do promotor. 2 horas depois, Billy ligou de volta. Carson Construction, Coastal Development, Henderson Builders, Brandon havia contatado todos eles na semana passada, alegando ser gerente de transição da Langston Construction Supply. Ele disse a eles que poderia haver interrupções nos serviços durante a mudança de propriedade, mas que poderia garantir continuidade se assinassem novos contratos com a Langston Premium Construction Supply, descrita como a divisão aprimorada da nossa operação. Carson disse para ele cair fora. Henderson desligou na cara dele, mas a Coastal Development estava realmente considerando porque Brandon mostrou contratos falsificados e os convenceu de que tinha autoridade legítima. Quantas leis ele já quebrou? Eu parei de contar na 12ª, mas o promotor parecia muito interessado. Esse tipo de fraude empresarial sistemática é exatamente o que eles gostam de processar. Ana estava pesquisando leis federais de fraude quando cheguei em casa. Seu irmão está olhando para no mínimo de 5 a 10 anos. O roubo de identidade por si só já é crime grave, mas fraude empresarial com documentos falsos, os federais vão adorar este caso. A promotora com quem Billy se encontrou era especializada em crimes de colarinho branco. Ela já tinha visto casos assim antes, empresários desesperados tentando explorar conexões familiares para obter oportunidades fraudulentas. O que tornava o caso de Brandon particularmente grave era a natureza do engano e a disposição dele de usar a imagem e a reputação do pai falecido. 3 dias depois, Brandon entrou na própria armadilha. A reunião final foi marcada para a tarde de sexta-feira. Billy havia convencido Brandon de que estava pronto para seguir com a parceria, mas queria revisar os detalhes finais e o cronograma. Eu dirigi até lá na noite de quinta-feira e me encontrei com Billy no armazém. Passamos a manhã com a cola e a promotora revisando o plano. Deixar Brandon explicar todo o esquema diante da câmera, fazê-lo confirmar os documentos falsificados e então deixar a lei cuidar do resto. Ele já cometeu múltiplos crimes graves, explicou a promotora. Neste ponto ele poderia confessar e ainda assim seria condenado, mas se insistir, vai cavar a própria cova. Billy concluiu. Ana havia voado naquela manhã com o advogado corporativo de Richard Blackwood, um dos melhores advogados de crimes de colarinho branco da costa oeste, cortesia profissional. Ela explicou. Papai queria garantir que isso fosse tratado corretamente. Às 2 da tarde, Billy entrou no escritório de Brandon usando um grampo e carregando documentos que acabariam com a carreira do meu irmão para sempre. Eu esperei no escritório do advogado do papai com Ana e o advogado do pai dela, ouvindo a transmissão de áudio ao vivo. A voz de Brandon veio confiante e empolgada, pronto para ganhar dinheiro de verdade. Billy fez o jogo, dizendo que tinha revisado tudo e estava impressionado. Brandon começou sua apresentação sobre parcerias estratégicas, dizendo que vinha tendo conversas informais com clientes para avaliar a situação durante a transição. Ele mostrou a Billy os contratos falsificados, todos mostrando Brandon como representante autorizado da Langston Construction Supply. Expliquei a eles que eu estava cuidando do período de transição enquanto você se atualizava, disse Brandon na gravação. Mas você não tem, de fato, autoridade para representar a Langston Construction Supply. Eu tenho autoridade familiar, sou filho de Joseph Langston. Billy continuou pressionando, quando perguntou sobre os acordos de compras em grande volume que Brandon havia negociado usando o nome da nossa empresa. Brandon o chamou de acordos preliminares para quando lançarmos totalmente a Operação Premium, usando documentos de autorização falsificados. Falsificados é uma palavra forte, eu prefiro provisórios. O advogado estava tomando notas, balançando a cabeça. Esse idiota está confessando tudo, gravado. Brandon explicou seu modelo de negócios. Dizia ter criado a Langston Premium Construction Supply para honrar o legado da família enquanto se posicionava adequadamente no mercado de luxo. Quando Billy apontou as implicações legais, Brandon ignorou. Isso é um negócio de família. Você acha que Joseph Langston construiu sua empresa se preocupando com cada tecnicalidade jurídica? Na verdade, sim, ele era obcecado em fazer as coisas do jeito certo.
Veja onde fazer as coisas direito o levou, morto aos 68. Foi quando a voz de Billy ficou silenciosa. Como é que é? Brandon insistiu, dizendo que Billy era ótimo em operações, mas não entendia nada de desenvolvimento de negócios, e que Jens era bom em engenharia, mas não compreendia o lado comercial da construção. Sem alguém que entendesse ambos os setores, a empresa fracassaria, então ele estava fazendo um favor a todos. Estou tentando salvar o legado da família e nos deixar ricos. Roubando nossos clientes e montando um negócio concorrente? Evoluindo o modelo de negócios. Quando Billy chamou aquilo de fraude, Brandon mandou ele sair, chamando Billy de caso de caridade de Joseph Langston e de funcionário com um título pomposo. Vou construir este negócio sozinho e, quando a Langston Construction Supply quebrar, estarei lá para recolher os pedaços. O advogado levantou os olhos das anotações. Isso é conspiração para cometer fraude empresarial. Promotores federais adoram essa acusação. 20 minutos depois, Billy me mandou mensagem: está acontecendo. Os policiais entraram no escritório dele enquanto estava ao telefone com outra vítima em potencial. Billy observou pela parede de vidro enquanto o rosto de Brandon passava de confusão para pânico. Brandon Langston, disse o detetive-chefe mostrando o distintivo. O que sabe sobre fraude eletrônica, roubo de identidade empresarial e conspiração? Você está preso. Foi quando ele perdeu totalmente o controle. Começou a gritar sobre negócios de família e mal-entendidos enquanto era algemado. Isso é besteira, Billy. Diga a eles que tínhamos um acordo. Billy apenas ficou lá, de braços cruzados. Que acordo? A voz de Brandon quebrou como a de um garoto de 13 anos. Seu pedaço de merda. Este é o negócio da minha família. Não mais. Enquanto o arrastavam para fora, Brandon gritava alto o bastante para o prédio todo ouvir. Você vai se arrepender, eu vou fazer você pagar, isso não acabou. Billy gritou de volta, boa sorte com isso. A polícia encontrou caixas de documentos falsificados, listas de clientes roubadas e um plano de negócios descrevendo sua estratégia para adquirir nossa base de clientes por meio de negociações de transição. A cereja do bolo, a assistente de Brandon pediu demissão na hora e perguntou a Billy se estávamos contratando. Anna estava no celular quando a notícia da prisão saiu. A foto da ficha criminal do Brandon já está online. A Alison deve estar tendo um ótimo dia. Brandon foi acusado de 12 crimes graves. Seu advogado recomendou acordo imediato. 2 semanas depois, Alison pediu o divórcio. Brandon se declarou culpado de 8 acusações, pegou 18 meses de prisão federal, 3 anos de liberdade condicional e proibição permanente de trabalhar em construção ou imóveis no Oregon e Washington. Sua empresa foi dissolvida, os ativos apreendidos para restituição, sua reputação destruída. Mantivemos todos os clientes que Brandon tentou roubar, a notícia corre rápido, todos ficaram sabendo o que ele tentou fazer e como lidamos com a situação. As empresas passaram a nos procurar porque ficaram impressionadas com nossa integridade. O pai de Anna acabou investindo na nossa expansão. Richard Blackwood vinha observando o mercado de suprimentos de construção há anos, esperando a oportunidade certa. Uma empresa com esse tipo de liderança ética vale o investimento, disse ele durante um jantar. A Langston Construction Supply teve o melhor ano da sua história sob a liderança de Billy. Expandimos para 3 novos mercados, assinamos 12 grandes novos contratos e aumentamos a receita em 67%, de 1.800.000 para pouco mais de 3 milhões anuais. Billy se mudou para o antigo escritório do papai e pendurou uma foto dele bem atrás da mesa. A empresa do pai de Anna se tornou um dos nossos maiores clientes, criando uma sinergia perfeita entre design e fornecimento que nos deu uma grande vantagem competitiva. A empresa que Brandon achou que poderia destruir e reconstruir se tornou mais bem-sucedida do que jamais havia sido sob a gestão do papai. A casa que o papai me deixou virou meu refúgio de fim de semana, passava a maioria dos sábados lá, e Billy aparecia para o jantar e para falar de negócios. Anna adorava o lugar, dizia que tinha bons ossos e me ajudou a restaurá-lo à sua grandiosidade original. E Brandon? A última vez que soube, ele estava trabalhando num depósito de madeira em Ohio, morando num trailer e dirigindo uma caminhonete velha de 20 anos. Seu oficial de condicional não o deixava sair do estado. O divórcio de Alison foi brutal, ela levou o pouco que restava depois da apreensão dos bens, alegando sofrimento emocional e fraude financeira. De um Porsche Cayenne a uma sucata de caminhonete, isso é o que chamamos de mudança de carreira. Alguns caras simplesmente terminam por último, e alguns recebem exatamente o que merecem. Minha mãe ainda liga regularmente, mas não para saber de mim, para me fazer sentir culpado por causa de Brandon. Quando aponto que Brandon cometeu crimes de verdade, ela suspira como se eu estivesse exagerando.
Começou a dizer às pessoas da igreja que entreguei meu próprio irmão à polícia por causa de uma discussão de família, fazendo de mim o vilão na versão dela. Na última vez que ligou, teve a audácia de sugerir que eu escrevesse uma carta ao juiz pedindo clemência porque a família deve ficar unida. Quando disse que Brandon precisaria se desculpar com Billy primeiro, ela zombou. O Billy nem é família, Jen-san, ele é só um funcionário que teve sorte. Você vai mesmo escolher um estranho em vez do seu próprio sangue? Eu desliguei e não atendi mais as ligações dela desde então. Billy e eu administramos agora uma empresa multimilionária. Toda vez que assinamos um novo contrato, toda vez que contratamos outro funcionário, toda vez que vemos o nome do papai nos nossos cartões de visita, lembramos do que ele nos ensinou sobre fazer as coisas do jeito certo. Às vezes, os mocinhos realmente vencem.